Hoje eu quero falar sobre a oração. E Deus, como você pode colocar isso numa palavra e as pessoas entenderem a profundidade disso? A oração é tão incrivelmente poderosa, mas eu acho que nós transformamos isso numa obrigação em vez de um querer. Eu tenho que orar. Quando oramos, não estamos fazendo isso por Deus. Estamos fazendo por nós mesmos. É como quando estudamos a Bíblia, não estamos fazendo isso por Deus, Ele já sabe. Nós estamos fazendo por nós porque precisamos aprender a sabedoria que está nela. E sempre que Satanás nos traz uma mentalidade legalista, o que significa sentir que você tem que fazer algo como se fosse uma lei, caso contrário Deus vai ficar chateado com você, automaticamente nossa natureza se rebela contra aquilo e acabamos não querendo fazê-lo. Ou nos sentimos pressionados quando fazemos. E eu acho que a primeira coisa que todos temos que entender, se quisermos ter uma vida de oração melhor, é que orar é um grande privilégio. Não ter que é um privilégio. Jesus disse aos seus discípulos, depois que eu for, vocês já não precisarão me pedir mais nada, mas vocês poderão ir direto ao Pai em meu nome. Porque quando Deus nos deu o nome de Jesus, Ele representa tudo que Jesus é. Então, graças a Deus, quando eu vou orar, eu não vou em nome da Joyce. Porque se eu fosse, eu acho que não conseguiria nada. Sabe por quê? Nenhum de nós é realmente merecedor de coisa alguma. Não importa quantas boas obras nós façamos, nós nunca poderemos alcançar o padrão de santidade e justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, o que Ele fez por nós é tão incrível e precisamos pensar nisso constantemente. Então, a oração não é uma obrigação, é o nosso maior privilégio. Nunca deve ser eu tenho que orar, mas eu quero orar. E deixe-me dizer que manter a oração simples é uma das maneiras realmente de apreciá-las. E eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, porque eu tinha algo acontecendo na minha vida, como ele fala em Mateus 6, que, sabe, a validade da oração não está baseada em quantas palavras você diz. E Jesus disse ao povo para não ficar repetindo frases de novo e de novo, dizendo sempre a mesma coisa, sabe? E assim, o Senhor me desafiou uma vez. Eu quero que me peça o que você quiser ou precisa no menor número de palavras possível. E quer saber, foi difícil. E eu ainda acho tão difícil, porque é quase como se você estivesse fazendo algo de errado, por apenas dizer: Pai, eu confesso o meu pecado e peço e recebo o seu perdão. Amém. É como se isso não bastasse. É assim que nos sentimos. Temos que continuar a falar e a falar: oh Deus, eu sinto muito, eu nunca mais farei isso, e sabe, por aí vai. Eu descobri através de muitas coisas, se você tem uma necessidade, peça a Deus para supri-la. Confie que Ele vai supri-la da maneira certa, na hora certa, e determine que você vai ficar satisfeito. Mas eu tentei criar um hábito alguns anos atrás de não apenas orar, mas quando minhas orações eram atendidas, de fazer uma anotação disso no meu diário. Porque eu acho que muitas vezes nós oramos por algo e aquilo acontece e nós nem percebemos que foi Deus. E eu tive um bom exemplo disso recentemente. Estávamos fora da cidade e havia um cover do Elvis se apresentando num teatro e eu ainda era uma adolescente, sabe? Nos dias da Elvis Mania. Então, eu queria ir até lá e ver esse homem. Ele era muito bom e o teatro era pequeno, logo acabaram os ingressos. E a minha filha decidiu que ela queria ir naquele show também com a gente, mas foi depois que nós compramos os ingressos e então conseguimos um favor e mais os ingressos, mas o ingresso dela não foi comprado junto com o nosso, e então os nossos assentos ficaram muito separados. Agora tenha em mente que o teatro estava lotado há muito tempo. Então, eu disse a ela, um dia antes de irmos, vamos orar para que Deus te dê um lugar ao nosso lado e possamos nos sentar juntos. Seu
impulso natural foi: bem, isso não vai acontecer, sabe? Mas nós estávamos sentados lá no teatro e eu vi um assento vazio. Ele estava bem na frente e eis que quando o show começou, havia 4 lugares vazios ao lado dela. Você pode pensar o que quiser. Eu escolho acreditar que foi Deus respondendo a minha oração. E nós esperamos um pouco para ter certeza de que ninguém chegaria atrasado. E então todos nós nos sentamos juntos. Bem, até minha filha, que fazia parte disso, eu disse a ela no dia seguinte: você percebeu que era Deus respondendo aquela oração que nós fizemos? Ela disse: você está certa, mãe. E acho que muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos. Nós ficamos como os leprosos. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E eu acredito que se observarmos mais aquilo que Deus faz em nossas vidas, isto com certeza tornará o nosso relacionamento com Ele muito mais empolgante. Você tem que ter muito cuidado para não só se acostumar com Deus, mas ficar espantado com o que Ele está fazendo em nossas vidas. Sabe, recentemente eu percebi que eu havia deixado a minha vida de oração escapar um pouquinho. Não é que eu não estivesse orando, mas eu não estava orando tanto ou da mesma maneira que eu costumava orar. E para mim, na minha relação com Deus, se eu não orar, eu realmente me sinto desconectada. E eu não suporto isso. Eu tenho que manter uma boa conexão com Deus. E então, recentemente eu fiz um recomprometimento com algumas coisas em oração que eu costumava fazer. E eu estou mencionando isso porque acho que todos às vezes temos que nos comprometer. Nós nos comprometemos, mas temos que nos recomprometer. Ou você, ao olhar para a sua vida de oração, talvez ela tenha ficado um pouco desequilibrada. Talvez haja muitas petições e não haja intercessão. Sabe, talvez você esteja orando demais por si, o que não é errado orar pelas suas necessidades, mas honestamente, eu acho que as nossas petições devem ser, provavelmente, a menor parte da nossa oração. Em comparação com o que agradecemos a Deus e as coisas pelas quais nós oramos por outras pessoas. Felizmente, com a oração, você não precisa estar numa certa postura, num certo lugar. Não significa que isso não seja bom. Eu acho que todos devemos ter um lugar onde nós gostamos de orar. Eu acho que é bom tomar um tempo mais específico de oração, mas eu posso te dizer que a maior parte da minha oração é feita ao longo do dia. E eu aprendi há muito tempo atrás a não ver uma necessidade e dizer: bem, quando eu for orar, eu vou orar por isso. É bem assim, quando eu orar, eu orarei por isso. E o diabo adora, porque quando nós formos orar, já esquecemos. Tudo isso por causa daquele velho pensamento religioso que você não pode orar no supermercado. Você simplesmente não pode orar andando pelo corredor ou subindo as escadas. Nós temos que estar em uma certa postura, num certo lugar, e isso não é verdade. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sobre qualquer coisa. A única coisa é, e eu acredito que é um pré-requisito, a sua oração tem que ser sincera. A oração sincera de um homem justo libera um tremendo poder. Vou dar um exemplo. Eu estava jantando ontem à noite, Dave ainda não estava em casa, então eu liguei a TV e ia comer na frente dela, sabe? E eu estive ocupado o dia todo, estava ansiosa para colocar meus pés para cima e estava realmente com fome. Então eu comecei a fazer uma daquelas: obrigada, Senhor, por esta comida. E fui comer. E Deus me lembrou, por causa desse novo compromisso, que eu precisava baixar o meu garfo e colocar a TV em pausa e fazer uma oração sincera e decente. E não demorou muito. Mas não foi apenas um jogar algo para o mestre do universo, o rei dos reis. Mas se eu vou agradecê-lo pela minha comida e pedir para abençoá-la no meu corpo, e sempre devemos orar assim pela nossa comida, eu me senti muito melhor do que fazendo aquela coisa de: Deus, muito obrigada, mas desculpe, estou com pressa, amém. Alguém em casa? Tudo bem. Então,
1 Tessalonicenses 5, 16, 18 diz: orai sem cessar, bem como nós fazemos isso. Bem, nós oramos sem cessar, fazendo a oração se tornar como respirar. Onde se você vê uma necessidade, você ora. Se vê alguém que parece infeliz, você pede a Deus para abençoá-lo. Lá na empresa você percebe pelo comportamento da pessoa que ela não é crente, então rapidamente você pede a Deus para colocar um trabalho bom na frente dela, na hora certa. Ou obrigado a Deus, é meio-dia, eu já venci a primeira metade do dia. Sempre falando com Deus o tempo todo. Dei graças. Olha, isso é um desafio. Dei graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Isso significa que eu deveria ter agradecido a Deus quando eu tive que esperar por aquela consulta em vez de ficar irritada porque não me atenderam na hora que deveriam, sabe? Ouça, se você não precisa disso, eu vou pregar para mim, porque eu preciso. Eu preciso disso. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para aqueles de vocês que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes estamos procurando, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E não recebemos nenhuma direção sobre a nossa carreira ou aquela grande decisão que devemos tomar. Talvez nós devêssemos começar com o que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. Agradeça por todas as coisas. Então, logo, sem você se esforçar muito, Deus mostrará o que você deve fazer. Sempre que pregamos sobre a gratidão, todo mundo é convencido, então não se sinta mal, se você também for. Esta é provavelmente uma das coisas que nos enfraquece mais do que qualquer outra coisa, é apenas tomar as coisas como garantidas e não se lembrar de agradecer a Deus por elas. Deus nos convidou para orar em vez de nos preocuparmos com qualquer coisa. E eu falei de Filipenses 4:6. Acho que foi na pregação de ontem. Ele diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ação de graças, fazer conhecidos seus pedidos a Deus. Agora, aqui está a chave para se fazer isso. Acho que em algum lugar ao longo do caminho você tem que chegar ao ponto onde você realmente crê que Deus ouve você. Não é apenas uma obrigação que estamos cumprindo, mas você realmente acredita que Deus ouve você e você realmente, seriamente, sinceramente acredita no poder da oração. Então não estamos fazendo isso como uma obrigação, mas Deus, eu sei que você me ouve e eu creio que você vai cuidar disso do seu próprio jeito e no seu próprio tempo. Eu vi algumas orações incríveis sendo respondidas nos últimos meses, até mesmo por coisas que eu estava orando pelos meus netos. Eu não quero que Deus faça todas estas coisas para mim e eu apenas passe por elas sem perceber que foi Ele que fez isso. Isso não é sorte. Com certeza não é uma coincidência. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que nós temos em relação a Ele, que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Todos digam: quando eu oro, Deus me ouve. Porque o que passa pela nossa cabeça, e muitas vezes o inimigo planta esse pensamento: será que Deus realmente me ouviu? E nós achamos que se formos maus, Ele não nos ouve. Mas sabe, a bondade dele supera a nossa maldade. O tempo todo, lembre-se, não oramos em nosso próprio nome, nós oramos em nome de Jesus. Eu não mereço que você faça isso por mim, mas eu estou pedindo em nome de Jesus. E não é legal que Jesus tenha passado por tanto sofrimento e você tenha tudo que Ele ganhou? Agora eu amo Marcos 11, 24. E isso vai nos dizer algo interessante sobre a oração. Por esta razão eu vos digo tudo que... Alguém diga tudo que... Tudo que vocês pedirem em oração, crendo... Não há razão para fazer orações incrédulas. Creia que Deus te ouve, creia que Ele vai te responder na hora certa, da maneira certa. E se não for a vontade dEle, não devemos querer aquilo. Então, se eu pedir a Deus por algo que não está de acordo com a palavra, eu não tenho que dizer: Deus, se é da sua vontade, salve essa pessoa. Eu sei que Ele quer salvá-la. Mas talvez se eu só quiser algo mais, alguma coisa, ou seja lá o que for, não é ruim dizer: Deus, se essa não for a sua vontade, não me dê isso. Porque sabe, a pior posição em que você pode estar é tentar cuidar de algo que
está fora da vontade de Deus. O Senhor me disse uma vez: se você receber isso na carne, terá que cuidar disso na carne. Muitas vezes nós podemos fazer as coisas acontecerem. Você pode continuar empurrando e pressionando e fazer as coisas acontecerem, mas se você fizer isso, então você sempre vai ter que cuidar disso. Tudo que você pedir em oração, crendo, confie, esteja confiante que lhe será concedido. E as próximas palavras são muito importantes e você vai recebê-lo. Bem, não diz quando você vai receber. Não diz o quanto rápido vai receber. E esse é o tempo de teste para ver se nós realmente temos fé ou não. Eu peço, eu creio, eu creio e eu creio. E eu creio, e eu creio, e eu creio. E então eu recebo.